Olá, um assunto que está bastante comentado é sobre a retenção seminal. Retenção seminal não é nada mais que você passar vários dias sem ejacular, sem desperdiçar o seu sêmen. E isso tem se propagado bastante, como que aumenta a testosterona, você a não desperdiçar sua energia, que aumenta suas riquezas, que aumenta a sua concentração, foco e ajuda você a ser uma pessoa de sucesso. Eu venho fazendo essa prática e tenho tido bastante resultado em termos de clareza mental. Também o que acontece quando a gente não vai atrás do vício, porque o vício não é nada mais. O que faz a gente amar o vício não é necessariamente estar ali no ato, é na verdade a gente ter a vontade de buscar, dar um pico de dopamina no cérebro que faz a gente ir atrás daquele desejo, e isso gera endorfina no cérebro, não é necessariamente você está fazendo. Então isso atrapalhava bastante a minha vida em termos de estudo, em termos de foco para treinar, em termos da minha espiritualidade também é um grande bloqueio para a espiritualidade, para nós chegar a Deus. Então, para mim tem trazido muita clareza em relação como eu estava desperdiçando a minha energia, como eu estava desperdiçando o meu foco a, a a se desfazer da minha energia através da ejaculação, perdendo o sêmen. Mas o que a ciência fala sobre isso? O que são fatos? O que são folclores? O que é verdadeiro? O que é falso? Vamos separar os fatos dos exageros. O que é retenção seminal, primeiramente? A retenção seminal é você reter o seu sêmen utilizado e evitar a ejaculação por um certo período de tempo determinado. Os motivos, ele pode ser religioso, pode ser filosófico, pode modificar e pode ser também de modificação de comportamento. Se isso está prejudicial, como um vício, pode você não fazer mais essa prática a fim de modificar seus comportamentos. A retenção seminal não é um sinônimo de abstinência sexual. É um certo período que você vai ficar sem aquela prática, mostrando que você tem domínio sobre si próprio. Um dos frutos do Espírito, segundo a Bíblia, que está em Gálatas, onde tem os frutos do Espírito: amor, paz, longanimidade, benevolência, mansidão, domínio próprio. E domínio próprio entra nessa retenção seminal, a fim de que você não perca seu domínio próprio. Se você tem um ato sexual de fazer diversas vezes, várias vezes em recorrência, sem parar com aquela prática, dizer que você não tem domínio próprio e logo você não está apto para ir para o céu. Então é necessário sim você adquirir o domínio próprio para que você se interligue e se conecte com a salvação, com a eternidade. Então, a prática da retenção seminal, principalmente para os homens que têm mais esse vício e essa demanda farta da pornografia e do excesso sexual também conjugal, de você ter um encontro casual com uma pessoa, isso tem um fator super benéfico a fim de evitar a falta de domínio próprio em relação ao seu desejo sexual. Então ele tem motivos religiosos sim, e principalmente espiritual. Filosófico, muito mais ainda. Os filosóficos, eles viviam numa forma onde que você tem que ter temperança para viver. A gente vê a vida como ela é e como você vai lidar com a vida de acordo com suas frustrações. É tipo assim: eu trabalhei a semana toda, eu tenho que ter minha cervejinha no meu final de semana, eu tenho que ter minha cervejinha no final do dia. E isso é uma desculpa, mas a filosofia é você saber as demandas das suas responsabilidades, da sua autorresponsabilidade, e mesmo assim não se deixar influenciar por um motivo simplório de que a sua vida é difícil, então por isso eu vou fazer certos comportamentos, certos vícios.
Não fugindo muito do assunto. Uma pessoa pode evitar ejacular não como não é você ficar longe de uma atividade sexual. Também é diferencial você saber diferenciar ejaculação de produção de espermatozoide. Porque o povo acha que você, de não ejacular, vai ter produção de espermatozoide. É algo diferente. A produção de espermatozoide está envolvido muito na sua um certo período de fase onde há uma geração dos espermatozoides, mas não tem nada a ver. A prática de você não ejacular tem a ver que você vai criar espermatozoide de forma nenhuma. Então, não é porque você está fazendo retenção seminal que você vai produzir espermatozoide. Você vai apenas não desperdiçá-lo, mas não vai dizer que você vai ficar produzindo constantemente. Então, o que ocorre é que quando você faz a retenção seminal, há uma concentração dos espermatozoides e também há uma concentração, e também não necessariamente que muito espermatozoide signifique qualidade. Às vezes, pouco espermatozoide dá o fruto de nascer uma criança, mas às vezes muitos espermatozoides com falta de qualidade. Então ocorre também que até a retenção seminal, se você parece concentrar muito espermatozoide, parece que ele não vai ter a qualidade necessária. Então não podemos criar fatos exagerados sobre a retenção seminal. Ele traz muitos benefícios, muitos benefícios nas questões espiritual, a fim de aproximar de Deus, a fim de você ter mais produtividade, mais foco, mais domínio sobre si, numa parte filosófica, numa parte psicológica, mental. Temos evidências científicas. Teve você pode ver aí na internet, no ano 2000, fizeram uma pesquisa com 28 homens, e durante o período eles ficaram sem ejacular. E mostrou-se um aumento no percentual da testosterona de 145,7%. Então houve esse aumento da testosterona, mas também não pode ser um fato exagerado. O que acontece? Que você, fazendo a retenção seminal, que você vai aumentando sua testosterona sem um limite. Parece que dá esse pico sim quando a gente faz a retenção seminal, mas não quer dizer que ela fique aumentando ou que ela vai se manter alta. Então tem todo esse fator que não podemos exagerar em relação à retenção seminal. Mas volto a declarar que trouxe muito benefício para mim espiritual, muita clareza, muita produtividade. Em vez de eu correr atrás do vício, eu corria atrás do meu bem-estar, na minha saúde, do meu emocional. E isso também prejudicou muito o meu cérebro, a pornografia, porque ele corta linhas de raciocínio, porque você fica tanto ali naquele vício, esperando ter aquele pico de endorfina quando você faz o vício de novo, que você fica naquela cisterna e você não tem mais conexões profundas, você não tem um pensamento alto, claro, persuasivo. Então é assim muito eficiente em relação a caráter, a mudança de comportamento. Então não podemos ter exagero sobre a retenção seminal, mas também não vamos também falar que ela não tem mudança nenhuma sobre nossas vidas. Ela traz muitos benefícios para a nossa vida. E que isso às vezes traz benefício, não é o benefício de aumentar a testosterona, não é benefício é o benefício de você chegar em um nível aonde que você consiga mudar seus comportamentos, você consiga mudar sua linha de pensamento, sua linha de raciocínio, e isso vai fazer que você mostre o melhor de si,
mostre o melhor de si através da retenção seminal. Eu acho que o maior fator da retenção seminal é a mudança de comportamento, é o brilho nos olhos, é a pureza que traz no pensamento, porque você para de consumir algo sujo, algo nojento, e você passa a viver a vida com outros olhos, com os olhos de pureza, como uma criança. Então, em termos espiritual, você homem, ou você mulher que também pratica a famosa sirika, traz muito benefício a gente abster dos desejos sexuais, se aprofundar espiritualmente e saber que o sexo não é nada mais como uma linha de produção, também como desejos de satisfazermos o homem, satisfazer a mulher o homem satisfazer a mulher e a mulher o homem, mas também entra como uma procriação, né? Tem o dom de criar outros seres humanos através do ato sexual. Então, o ato sexual é um ato divino e devemos valorizar, devemos honrar e tratar com total clareza. Meu nome é Antônio Augusto e hoje foi sobre retenção seminal.